Galerinha, o nosso conteúdo da aula de hoje é estatística e probabilidade, né? E o tema da aula é coleta e organização de dados em tabelas simples, tá bom? Esse conteúdo, ó, tá aí no livro de vocês, na página 28, né? Peguem o livro pra gente acompanhar, tá bom? Então vamos lá, diz assim, ó. Antônio, professor de educação física, fez uma pesquisa com seus alunos da equipe vencedora de um campeonato de basquete para saber a pontuação dos 8 jogadores. Observe as anotações deles. Ele colocou o tema aí, ó, número de pontos feito pelos jogadores da equipe de basquete. Aí tem aí, ó, Paulo fez 10 pontos, César fez 20, Júlio 5, Ronaldo 12, Carlos 5, Guilherme 7 pontos, Rafael 8 e Lucas 5. Aí ele colocou, após coletar os dados, o professor organizou a tabela a seguir. Então, preste atenção, porque na aula de hoje vocês irão fazer tabelas. E antes de organizar os dados em tabela, vocês precisam fazer a pesquisa, tá bom? Aí ele organizou aí, ó. Primeiro, preste atenção que ele colocou na tabela o título. Toda tabela, ela tem que ter título, tá bom? E o título aí é número de pontos feito pelos jogadores de basquete. Aí ele fez duas colunas, ó. Na primeira coluna, ele colocou o nome dos jogadores e na segunda coluna, ele colocou o número de pontos de cada um. Observa também que bem embaixo da tabela tem assim, ó, dados obtidos pelo professor Antônio em março de 2019. O que é isso? Isso também é algo obrigatório na tabela. É chamado de fonte, tá bom? O que é a fonte? A fonte é quem fez a tabela, né? Quem deu os dados e a data que foi realizada a pesquisa, tá bom? Então, quando vocês forem fazer a tabela de vocês, além da pesquisa, eu não quero que vocês esqueçam do título da tabela e da fonte, tá bom? Agora observa aqui os dois, ó. A pesquisa em cima e a tabela. Tem até uma perguntinha aqui, ó. Em sua opinião, as informações apresentadas ficaram mais claras no texto ou na tabela? Se vocês olharem, claro que é na tabela, né? Na tabela eu consigo ver bem mais fácil aí, ó, quem foi que fez o maior número de pontos, que foi o César. Quem que fez o menor número de pontos? Foi o Júlio, o Carlos e o Lucas, que ficaram empatados com 5. Então, fica bem mais fácil da gente analisar a aula, analisar a pesquisa, quer dizer, se ela vier em uma tabela. Aí aqui nós temos a organização da tabela, ó. Uma tabela apresenta informações de forma organizada, facilitando a leitura e a compreensão. Vamos analisar algumas características da tabela acima, ó. O título, número de pontos feito pelos jogadores de basquete. Então, não esqueça, a tabela ela tem que ter o título, que o título é a pesquisa. Informa os dados que contém na tabela. O segundo tópico diz assim, ó, há duas colunas nessa tabela, uma para o nome dos jogadores e outra para o número de pontos. E terceira, a fonte, que ela tem que vir em letras pequenas e no final da tabela, tá bom? Indica quem forneceu os dados e quando foram obtidos, a data, tá bom? Então, vocês não esqueçam, na hora de me enviar a tarefa, a atividade, vocês, ao construírem a tabela de vocês, vocês têm que colocar o título e a fonte, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, vocês chamem no PV, tá bom? Oi, galerinha. A atividade de hoje, ela tá no livro, na página 29. E são essas duas questões aqui, a primeira e a segunda, ó. Presta atenção. A primeira questão, na verdade, ó, vocês vão ter que responder essa atividade no caderno, a tabela. Por quê? Porque eu não vou querer que vocês me enviem foto pelo WhatsApp. A foto da atividade vocês vão me enviar pelo Google Drive, no qual eu coloquei o link no grupo de vocês, tá bom? Então, por lá, vocês vão tirar a foto e vocês vão me enviar. Nada de enviar via WhatsApp, tá bom? Aí, presta atenção. A primeira questão diz assim, ó. Faça uma pesquisa com 10 pessoas de sua família
sobre os times de futebol para os quais elas torcem. Após coletar os dados, organize-os em uma tabela. Nessa tabela, escreva o nome dos times e a quantidade de pessoas que torcem para cada um. Preste atenção, vocês vão fazer a pesquisa com 10 pessoas da família de vocês. Em seguida, vocês vão montar a tabela. O que eu quero que vocês não esqueçam do título e vocês não esqueçam da fonte. Quem é a fonte? É vocês que estão fazendo a pesquisa, tá bom? E a data que vocês estão fazendo, mês e ano. Aí, preste atenção, igual lá no exemplo lá da página 28. Aí vocês prestem atenção, ó. A tabela vai ter duas colunas. A primeira coluna é o nome dos times e a segunda coluna é a quantidade de pessoas que votaram em cada time, tá bom? A segunda, ó, uma pesquisa realizada por Ana em maio de 2019. Olha a fonte, ó. Os dados obtidos por Ana em maio de 2019. Mostrou a atividade de lazer preferida pelos alunos da classe dela. Olha o título. Atividades de lazer preferida pelos alunos da classe de Ana. Então, aqui na questão, ela já te deu o título e a fonte. De acordo com essa pesquisa, 8 alunos preferem ir ao cinema, 5 preferem jogar videogame, 10 preferem praticar esportes, 10 preferem navegar na internet e 2 preferem dançar. Então, vocês vão fazer uma tabela com duas colunas. Na primeira coluna, vocês vão colocar o quê? A atividade que eles preferem, né? E na segunda, a quantidade de alunos, tá bom? Não esqueçam do título e da fonte. E a atividade vocês vão registrar em foto e me mandar lá pelo Google Drive, tá bom? Beijo, até a próxima aula. Deus abençoe vocês e qualquer dúvida me chamem no PV.